Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Viviane, tenho 22 anos. Atualmente estou morando aqui em Portugal há 1 mês e 5 dias. Vim com meu esposo, ele já veio com trabalho, né? Ele conseguiu um trabalho ainda estando no Brasil. E eu vim acompanhá-lo e quero contar como que foi minha experiência de trabalho aqui em Portugal, como tá sendo, né, o meu emprego aqui em Portugal. Vou contar pra vocês. Então, quando a gente teve essa oportunidade de vir pra cá, eu estava há uns anos já numa área bem estável no Brasil, já tinha toda uma experiência, né, numa mesma área. Chegando aqui, eu já mudei, né, minha morada nos sites, LinkedIn principalmente, porque se a gente estiver do Brasil, a gente pode até se candidatar, né, mas dependendo da área, por conta do número, eles não entregam, né, não tem uma entrega legal. Então, assim que eu cheguei aqui, eu já mudei meu número lá no LinkedIn, mudei meu número nos sites também, fiz meu cadastro em algumas plataformas, inclusive já deixei aqui no canal os sites que eu utilizei, né? Os 3 sites que eu utilizei. Depois de alguns dias, uns 2 dias mais ou menos, uns 2 dias, depois de uns 2 dias eu já comecei a receber as ligações dos, do, dos recrutadores e fui fazer as entrevistas. No total devo ter feito umas 10 entrevistas, sem contar o número enorme de pessoas que me ligaram, né, de recrutadores que me ligaram. Eu usei muito a plataforma do XPT, porque lá discrimina bem melhor o tipo de vaga, para onde que salário. Então, assim, pra mim é uma das melhores plataformas e foi a que me ajudou a estar no trabalho que eu estou atualmente. Mas eu recebi bastante proposta também, né, bastante retorno através do LinkedIn, de algumas vagas que eu me candidatei lá. E como que foi essa experiência? Vamos às entrevistas. O primeiro impacto de entrevista, você fica meio perdido por conta da velocidade de fala deles, né? Embora aqui em Portugal seja também seja servido pela língua portuguesa, eles têm um jeito muito peculiar de falar. Eles falam mais rápido, têm as gírias. Então, nos primeiros dias eu não percebi muito bem, mas agora já entendo tudo bem melhor. Fiz as entrevistas, fui recrutada já de início para 4 empresas e eu acabei tendo, né, meio que a opção de poder escolher como o Guilherme já estava empregado. Para mim foi um pouco mais tranquilo nessa parte. Fui na primeira formação de uma dessas empresas e foi muito engraçado porque na entrevista eles disseram que seria para uma outra coisa e quando eu cheguei lá era para fazer venda porta a porta. E eu não me identifico nem um pouco com a área, né? Nada contra quem faça, mas pra mim atualmente não dá, porque eu tenho vergonha de chegar até a pessoa. Poxa, pra mim é incômodo ter que bater na porta da pessoa. Então foi bem engraçado, mas aí no final deu tudo certo. No mesmo dia eu já consegui ir pra segunda empresa que havia me chamado, que é onde eu estou atualmente. E foi muito legal, porque essa é uma empresa que trabalha também de apoio ao cliente, é uma empresa aqui no setor de energia e que, inclusive, é uma área que tem bastante procura aqui em Portugal. São horários tranquilos, né, para se trabalhar, mas eu recebi também várias propostas para copeira, limpeza. Então, assim, tem vaga, tem vaga. Para quem não tem, para quem não tem medo de trabalhar, para quem não se importa de pegar no pesado, né? Porque às vezes pode acontecer, e se precisasse eu pegaria também sem problema nenhum. Tem bastante vaga, mas é muito importante a gente pesquisar tudo sobre, porque nós estamos num país novo, né? Nós não estamos no Brasil, que você, por exemplo, eu morava no estado, na região serrana do Rio, eu não tô saindo da serra e indo pro Rio, né? Eu tô em outro país, então a pesquisa eu acho que me ajudou bastante, porque nos primeiros dias, como eu não tinha muita noção aqui de distância, dessas coisas, acabava que eu tava me candidatando igual uma louca para vagas muito longe, e eu não conseguia ir, ou então eu ia, mas, por exemplo, teve uma que eu perdi 2 horas para ir, 2 horas para voltar, porque eu fiquei perdida no lugar, porque não é que seja longe, é que eu não conhecia o lugar, então eu acabei ficando perdida. É muito importante vocês já tentarem vir com a documentação toda certa,
porque assim que eu cheguei no dia 1º, eu comecei a disparar bastante currículo, né, para bastante vaga. Fui chamada para algumas coisas e a primeira coisa que eles perguntavam era se eu já tinha o NIF e o NIS. O NIF é o número do contribuinte, aqui, que equivale meio que ao nosso CPF no Brasil, e o NIS é o número da Segurança Social. Então, sem isso, a gente não consegue fazer nada. A gente já tinha vindo com o NIF, mas ainda não tínhamos conseguido fazer o NIS. A gente tinha agendamento, mas estava para o final do mês, a gente conseguiu adiantar e foi onde eu consegui trabalho. Teve também bastante proposta de trabalho com recibo verde para mim. O que seria recibo verde? Recibo verde é como se fosse o MEI, né? Como se fosse o profissional independente no Brasil. E assim, claro que dá para ganhar a vida sendo MEI, sendo recibo verde, só que o problema é que não tem um contrato de trabalho, então meio que a empresa não tem uma obrigação formal com você. Então, para mim, de início, não é uma coisa que vale a pena. Chegamos no dia 1º, fui fazendo as entrevistas. No dia 7, eu fiz essa entrevista do emprego que eu tô atualmente e comecei no dia 9. Então, essa semana já completa um mês que eu estou lá, tudo certinho. O que eu quero dizer com isso tudo pra vocês, gente, é que sim, vale a pena vir para Portugal, embora tenha que ter um planejamento, vale muito a pena, mas venham já com os documentos certinhos, porque isso vai poupar vocês de passar, sabe, um perrengue danado. Tendo os documentos certos, a gente viu como que faz a diferença. Mas, enfim, essa foi minha experiência de trabalho aqui em Portugal. Estou gostando bastante, é muito diferente, né, do que eu já fazia no Brasil, mas para quem não tem medo de trabalhar, para quem tem objetivos na vida, eu digo que tudo é possível quando a gente tem força de vontade, quando a gente sabe onde quer chegar. Então, é isso.